O nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E que assim sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho mais uma vez. Reunidos sob a bênção de Bezerra, sob a luz de Jesus. E assim iremos iniciar um novo banquete que Jesus reservou para todos nós na noite de hoje. Nos preparemos, nos desligando das coisas materiais, dos problemas, todos nós os temos, das dificuldades. Agora é hora de nos ligarmos tão somente a Jesus, aos amigos espirituais. Para isso, vamos desligar inicialmente o nosso celular. E assim, então, nos colocarmos em condições de receber tudo aquilo que Jesus trará para nós, tudo aquilo que merecemos, pois só é possível receber se fizermos por onde merecer. E assim então, hoje teremos o assunto como tema a família, né? Não tem ninguém aqui que não esteja inserido de alguma forma em alguma família. E quem trará o estudo da noite é a nossa irmã Sandra Mara, que é uma trabalhadora do Grupo Espírita Almas Irmãs no Meier, o que nos dá muito prazer de recebê-la, assim como seu marido que a acompanha, depois de um bom tempo sem vir à nossa casa, nós a recebemos e o fazemos com muito prazer. Gratos por ela atender sempre ao nosso convite e assim aprendermos um pouquinho mais através da sua mensagem. A mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José, tem como título Tem alguém querendo brincar, né? Mas não vai brincar. Não vai. Ideia fixa. Combate a ideia fixa do mal na tua mente. Não ofereças sintomas às trevas. Escolhe o alimento espiritual de que te nutres. Fuja do que possa influenciar-te negativamente. A obsessão é indução, espécie de hipnose de outras mentes sobre a tua. Não convertas os teus pensamentos em pasto para os espíritos vampirizadores. A tua vida é o barco, o teu pensamento é o leme. A ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora e ocupa as tuas mãos na tarefa benfazeja. Ideia fixa que te incomoda atrai doença, sofrimento e lágrima. Que Jesus nos abençoe e vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estimo que todos estejam bem, em harmonia, mediante as experiências do dia a dia, que nesse momento possamos apacentar as nossas consciências, nos entregar esse abraço fraterno que a espiritualidade amiga e benfeitora nos direciona,
pois Jesus nos disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E nesse direcionamento amigo, Jesus nos oferta o seu abraço carinhoso, nos direcionando a mensagem da renovação, que nos proporciona o equilíbrio, e que nesse equilíbrio nós possamos encontrar essa doce paz. Ele nos disse que estaria até a consumação dos séculos conosco, e que essa paz envolva o nosso educandário, aos nossos lares, e que nós possamos permitir que as vibrações fraternas do bem envolvam o nosso ser, dissipando aquilo que não nos faz bem, e que possamos, através do abraço da paz, agradecer por a mensagem crística educar os nossos sentimentos na senda do bem. E nos sentimos felizes por mais uma vez ter aqui conosco a nossa querida amiga e irmã Sandra Mara, que aceitou o nosso convite com carinho para que juntos possamos participar deste banquete de luz. E sendo assim, nós temos muito pouco a te pedir, ó Pai, mas sim agradecer pela oportunidade do aprendizado. E recebendo o abraço fraternal do apóstolo do bem e da paz, e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma noite fraterna, dizendo simplesmente: obrigada, Senhor, graças a Deus. E com muito prazer passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo de Deus esteja conosco nesse momento. E é uma grande satisfação retornar à casa de vocês, mais uma vez trazendo a mensagem da doutrina espírita, para que possamos juntos estarmos conscientes do nosso papel e da nossa responsabilidade enquanto espíritas cristãos que somos. Nosso tema é a família, vamos apertar esse laço, e para que a gente possa entender a importância da família, nós temos que voltar a um passado. Nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio. E nós estamos ainda, no mundo de expiações e provas. A nossa pequena terra, a nossa escola, ainda é um mundo de expiações e provas. E todo mundo fala que a família é uma grande ideia de Deus. Isso a gente vê nos carros, o adesivo nos carros, nós concordamos com isso. Mas muitas das vezes não vivemos a nossa família de acordo, com esse ditado. Então vamos voltar ao passado para ver se a gente consegue entender essa grande ideia de Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes. Essa simplicidade simboliza o nosso começo em outros reinos. Nós já passamos pela fase mineral, onde o nosso poder era de atração, Nós passamos pela fase das plantas, na fase mineral, nós passamos pela fase animal, que já é um ensaio de uma sociedade. As plantas precisavam lá. Viviam sozinhas? Não. Precisavam das aves para recolher seus pólens, para espalhar suas sementes, para poder crescer, para poder seguir. As árvores dando os seus frutos, a própria árvore come o seu fruto? Não. Ela dá os seus frutos para aqueles que têm necessidade de alimento. E chegamos na fase dos animais. Já é uma experiência que o princípio inteligente já se encontra se aprimorando para essa vida em sociedade. O homem é um ser social. Então, o princípio inteligente ele vem desde a fase mineral até a fase
animal, se aperfeiçoando para que o projeto de Deus, que é o espírito imortal, chegue a se consumar no mundo terreno. E o mundo terreno, ele serve para nós de habitação, não só para que a gente viva a vida, mas para que a gente possa aproveitar dessa vida e crescer, progredir, porque a nossa tarefa no mundo material é o progresso espiritual. Interessante que a gente tem que vir para a matéria para se espiritualizar. E o animal não tem isso, né? O animal vive uma vida toda material. Tanto que no livro dos Espíritos está ali a pergunta: por que que o animal abandona os seus filhotes depois que ele cresce? E os Espíritos respondem: porque eles vivem uma vida material. O cuidado da mãe animal com o seu filhote é enquanto ele não sabe sobreviver sozinho. Quando ele consegue, quando ele aprende a sobreviver sozinho, ela os abandona, para que eles possam seguir a sua vida. Aí no livro dos Espíritos, tem a pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ora, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o egoísmo impera ainda, onde o egoísmo nos impossibilita de seguirmos adiante, de evoluirmos. E ele diz que se acabar esses laços de família, seria uma recrudescência. Então, isso significa que já foi muito pior. Isso significa que nós já tivemos algumas vidas onde ainda estava se enunciando esse grande projeto de Deus que é a família. Então, lá no começo da nossa fase hominal, o que acontecia? Nós tínhamos só instinto. E esse instinto de preservação é esse ranço do egoísmo que nós trazemos hoje. E Joana de Ângeles explica isso para a gente muito bem. Quando ela diz que o homem ainda não conseguiu se desvencilhar do seu passado egoísta e se libertar desse instinto que era necessário na sua primeira fase, que agora nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência e podemos usar muito mais da razão do que do instinto. Então a gente percebe que a família, ela não caiu no nosso colo logo na nossa primeira encarnação. Não, nós viemos amadurecendo para que esse projeto pudesse se formar. Então, como os animais, muitas das vezes, lá no começo, os nossos filhos, que poderiam se chamar as nossas crias, não teria a educação e o afeto que nós temos hoje. Mas ainda hoje poderia ser melhor, se nós estivéssemos conscientes do nosso papel e da nossa responsabilidade. Porque o homem, ele é um ser social. Ele precisa da convivência para que ele possa experienciar situações que o façam evoluir. Tanto que no livro dos Espíritos, nesse capítulo da lei da sociedade, ele fala da vida de insulamento e do voto do silêncio, que é absolutamente contrário ao progresso, porque ele não é social.
Uma pessoa insulada, uma pessoa sozinha, ela não consegue evoluir. Ela não consegue adquirir experiências para que ela possa distinguir o certo do errado e seguir em frente na sua jornada evolutiva. Então, a solidão, o isolamento, ela é contrário ao projeto de Deus. Por quê? Porque nós nascemos para amar e sermos amados. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 766, a vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Está aí a nossa diferença para o animal. Nós somos racionais, nós falamos, nós pensamos, nós escolhemos aquilo que queremos ser e queremos ter. Então, Deus vai ajustando à medida que nós vamos evoluindo, Deus vai ajustando esse projeto de família para que a gente possa, junto com os nossos familiares, nós possamos adquirir as experiências necessárias para o nosso progresso espiritual. Então, hoje nós temos a família formada e é um patrimônio de Deus na nossa existência. O amor do homem e da mulher, por si só, já é uma bênção. Mas quando chega o filho, o pai e a mãe descobrem sentimentos que ele seria incapaz de conceber. Quando você recebe a notícia, olha, beta-HCG, deu positivo. Deu positivo, e aí? A transformação começa a acontecer com resultado positivo. Alguma coisa está diferente em mim. Como é que pode? Receber a notícia agora e já me sinto diferente, já me sinto mãe. Já me sinto pai. E essa alegria transborda e dura 9 meses. 9 meses de expectativa, 9 meses de ansiedade, 9 meses de projetos, de sonhos, de planos. Nós fazemos planos para a família. Nós, seres humanos encarnados na fase de expiações e provas. Imagina o projeto de Deus para a família, para a gente. Imagina o ideal de Deus de família para nós. Então, aí, quando o bebê chega, explode um sentimento que não tem fim. E ali você se compromete de estar com ele, com eles, para o que der e vier, e o tempo infinito. A gente fala para o filho, vou te amar ao infinito. Porque esse é o sentimento. Mas as crianças crescem. Dão trabalho. Né? Dão trabalho, crescem, se modificam, e a gente está ali. Só que esse primeiro sentimento, essa primeira alegria, com a nossa rotina do dia a dia, muitas das vezes ele perde o foco. E aí a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com a empregada que não chegou, a gente está preocupado com a casa que a gente quer comprar, e a gente está preocupado com a vida, né, em si. E muitas das vezes, né, as crianças, a gente querendo um minuto de silêncio, deixa ela aqui no celular, deixa ela aqui no tablet, que pelo menos é um minuto de silêncio. Mas não se esqueçam
que nós somos seres sociais. Conversar, né? Deus nos deu a palavra para que a gente possa interagir. Então, o que nós precisamos? Cultivar esse hábito do diálogo. Porque é o que falta na nossa sociedade, é o que falta nas nossas famílias. Isso sem contar uma sociedade desregrada moralmente, que teima e tenta de todas as maneiras achar que a família é algo ultrapassado, né? Que nós podemos viver muito bem sozinhos e sem família. Esse não é um cristão e muito menos um projeto de Deus. Nós vamos ressurgir das cinzas e vamos recuperar o nosso progresso moral no nosso planeta, porque a sociedade vai vislumbrar os efeitos que a falta da família vai fazer nos séculos que estão por vir. Porque o ser humano, ele precisa acreditar, ele precisa se reconhecer como um ser imortal, como um ser que tem um passado, vive um presente e terá um futuro. Então, as nossas crianças, a nossa família, ela precisa ser educada para viver essas etapas. Então, é necessário a educação, é necessário o diálogo, é necessário o toda hora eu te amo, olha, eu te amo muito, mas vai lá e bota seu brinquedo no lugar. Olha, eu te amo muito, mas vai lá e faça seu exercício de casa durante o dia, não à noite antes de dormir. Então, é toda uma vivência que tem que partir daqueles que o conceberam. Porque hoje o que eu mais vejo nas famílias, e principalmente eu que atendo o público, agora estou aposentada, parei na pandemia, mas até lá o que eu mais via era filho mandando nos pais, dando ordens. Isso é uma realidade de hoje, onde nós perdemos, né, o nosso papel de autoridade máxima dentro do lar para da criança que é muito inteligente, né, que hoje todos são, né, cada pai, cada mãe acha o seu filho muito inteligente, mas todos são. Na nova geração, todos são. Eu estava assistindo, eu acho que o vídeo era da Alemanha, um bebê, eu chamo de bebê porque ele devia ter uns 3 anos, 3 para 4 anos. Ele dizia assim: minha amiga fulaninha é a mais linda do mundo. Ela tem o cabelinho assim. Aí a mãe já falava assim: ela é tão bonita assim? É mais bonita que a mamãe? Eu já falei que ela é a mais bonita do mundo. Aí a mãe fala: tudo bem, o cabelo dela é mais bonito que o meu, mas ela não é mais bonita que a mamãe. Aí ele vira e fala assim: mamãe, você já é adulta. Quando alguém disser para você que tem uma pessoa mais bonita que você, você tem que aceitar. É um bebê. Então, a gente já vê, né, já dá para medir o nível de intelectualidade que eles estão chegando. Ora, um bebê que responde isso, naturalmente, já tem uma inteligência precoce. Ele já sabe pensar, ele já sabe direcionar os pensamentos dele, ele já tem opinião. Não adianta, a mãe não era mais bonita que a amiga.
por mais que ela amasse ele. Então a gente vê que isso é progresso. Só que eles estão chegando muito inteligentes, mas também não tão moralizados. E que o nosso papel de moralizadores, de educadores, não se perdeu ainda. Porque a infância vai ser muito curta, mas lá na frente, em outros mundos, onde não vai ser necessário essa educação rigorosa que nós temos que dar agora, porque nós já estaremos moralizados. Então, a infância vai ser curta e nós vamos viver muitos anos, muito mais do que agora, mas moralizados. Hoje, a infância, ela é um período para moldar o caráter da criança, porque eles chegam até nós sem nós sabermos quem eles são. O que ele traz na bagagem dele? A malinha dele está cheia de coisas boas ou não? E aí entra a questão da família mesmo, daquilo que está no Evangelho, né? Existem 2 tipos de família: a família consanguínea e a família espiritual. E que a verdadeira família para os espíritos é a espiritual, onde os laços afetivos prevalecem além da morte física. E a família consanguínea, muitas das vezes, só é ligada pelo sangue, mas não existe os laços afetivos. E aí a gente desiste? Não. O objetivo continua sendo o mesmo, o progresso espiritual. Mas por que nascem esses espíritos não tão afins nas nossas famílias? Porque todos nós estamos a caminho do progresso. Não tem ninguém feito aqui ainda. Todos nós estamos começando a esboçar o nosso progresso espiritual. Então, receber na nossa família, muitas das vezes um adversário, muitas das vezes uma pessoa antipática a nós, é a experiência que nos falta, é o atrito que vai nos possibilitar o nosso progresso. Porque aí nós temos que aprender a conviver, a perdoar, a silenciar, a seguir em frente e, mais ainda, a não desistir. Nós temos uma amiga no movimento espírita que ela é psicóloga. Então, ela, quando jovem, se encantou e se envolveu com um rapaz e aí engravidou. Mas logo que engravidou, ela descobriu que esse namorado era um guerrilheiro, fazia parte aí de uma guerrilha. Então, logicamente, ela termina esse relacionamento e decide criar o filho sozinha. E aí chega o menino, difícil, com problemas, né? Com alguma deficiência mental, mas extremamente inteligente. Então, ela sabe, espírita que é, ela sabe do compromisso que ela tem ante aquele espírito. E mesmo sem conhecer o pai, o menino tem uma afinidade imensa com ele. E ele dizia que eu não estou aqui, que ela levava ele para a casa espírita, a gente frequentava mesmo, meus filhos, né? Mesmo evangelização com ele. Eu não estou aqui para fazer o bem, eu estou aqui para destruir. E ela, naquela luta, naquele cabresto,
como ele tinha dificuldades de relacionamento, não é sociável, tem problemas, e aí ela começou a pensar no futuro dele. Eu não vou durar para sempre. Então, ele precisa estudar, precisa ter um emprego para que ele possa, né, ter o futuro dele. Ela estudou com ele para ele passar em concurso público e ele passou. Ele já está no 3º concurso público. Ela estuda. Quando ele estava na faculdade, ela fez direito para conhecer as leis, para defender ele dentro da faculdade, porque sabia que ia ter problemas. Então, ela se cercou de todas as maneiras para que ele pudesse chegar no objetivo, que era o trabalho que ela queria. Então, ele passou. Ele entrava num trabalho, não dava bom dia, lógico. Ele entrava num trabalho, sentava ali, fazia o serviço dele e ia embora. E isso, o salário dele via com uns 2.000 de desconto só de atraso. Mas, como era funcionário público, podia chegar, descontar e ele continuava. Um dia ele se revoltou com a organização do trabalho, né? Que quem manda, que quem obedece, que quem é promovido e quem não é, parou de trabalhar. E aí, com a dificuldade de relacionamento, que ele já é um homem, entre os dois, o negócio começou a ficar feio. Aí ela me chamou, eu e minha irmã. Sandra, você pode vir aqui tentar falar com o Rafael para ver se ele volta para o trabalho? Fomos lá, eu e minha irmã batemos na porta, batemos, e ele abriu, depois de meia hora. Aí, Rafael, não sei o que, aquilo lá é uma bagunça, aquilo lá é uma injustiça, só é promovido quem não trabalha. Não vou voltar. Nisso, o processo de esquizofrenia dele entrou no grau agudo, ela teve que botar câmeras, ela botou grades, ela dividiu a casa ao meio, porque ele estava a ponto de agredi-la já, então dividiu ao meio. Ele foi lá, quebrou todas as câmeras, ela foi lá, chamou a polícia para ele. Ele ficou revoltado, mas ela botou o registro lá. Chegou num ponto que ela falou, não tem mais jeito, tem que internar. Internou, ele ficou lá no Engenho Novo, ficou revoltado com ela com câncer de medula. E ela acelerando esse processo, porque ela estava com câncer. Aí, a partir daí, ele começou a tomar medicação, coisa que ele nunca aceitou. E aí? Aí passaram-se os meses, ela agora me mandou uma mensagem. Sandra, o Rafael melhorou muito. Estamos saindo todo dia para almoçar. Ele está indo ao curso de japonês, porque fala todas as línguas. Ele está indo ao curso de japonês agora presencial e só não lembra do meu aniversário, ela colocou entre parênteses. E está pagando as despesas. Aí eu pensei, o que é a família, né? E se essa mãe desiste? Se essa mãe interna esse rapaz e larga ele para lá? Ela foi no trabalho dele, ela deu entrada lá com os papéis dos médicos, e aí ele passou por todas as perícias resolveram aposentar ele. Então, hoje as grades já não estão mais trancadas, né? Hoje o relacionamento chegou num ponto que nunca tinha estado, e eu penso, ai de nós se não fosse a família. Esse é o sentimento que move o mundo. Então, a ideia de Deus é exatamente essa. A gente precisa aprender a amar
aqueles que não nos amam, para que a gente possa amar um número maior. Então, esse exercício da família, essas diferenças que se encontram, esses afetos que nos seguem, que retornam, eles são estímulos para que a gente saia da inércia moral, para que a gente seja impulsionados por essas diferenças, por esse amor, por esse testemunho, por essa renúncia, por essas lágrimas. A gente sabe que existem muitas famílias de afeto, mas a gente sabe que existem muitas famílias de provações. Mas não é porque são de provações que nós somos infelizes. Não. Cada vez, né, que uma prova chega para nós, a gente renova as nossas dores e segue adiante. E vence as dificuldades. Se a gente não consegue vencer, a gente contorna. Mas nós não podemos ficar parados. Eu não sou muito de televisão, de novela, de artistas, essas coisas todas. Mas no meu Instagram, eu sigo o Marcos Mion por causa do Romeuzão, né? O Romeuzão, ele é o exemplo da família. Com toda a dificuldade, com toda a limitação, ele é a alavanca de progresso daquela família. E ele hoje se considera o pai mais feliz do mundo, porque tem uma pessoa deficiente dentro de casa. E só o amor pode dar para você essa visão de família. Ele diz: eu sou agradecido a Deus todos os dias pelo meu filho, que eu aprendo todos os dias com ele. E tem ainda esse detalhe lindo, que muitas das vezes nós somos mãe, pai, e recebemos na nossa família um espírito que se projeta maior do que nós, mais inteligente, mais moralizados. E a alegria de ter na família alguém que possa nos guiar, alguém que possa nos dar a mão. Então, apertar esse laço, Santo Agostinho diz que não é nada difícil, que do mais ignorante até o mais esclarecido, todos podem fazer. É só abrir mão do egoísmo. É só abrir mão do orgulho, da vaidade. Reconhecer e saber conviver com o erro do outro. Um amigo meu me mandou mensagem, ele sempre me manda, né, coisas de política. Eu converso política com poucas pessoas, e ele é um, né, dos que eu converso, mas a gente não se vê pouco, então é sempre pelo Zap. Aí ele me manda algum vídeo, algum áudio, e ele diz assim, aí tem um no nosso grupo que é contrário ao que ele reza como certo. Aí ele diz assim: tô doido para falar, chegar para fulano e perguntar a ele o que ele está achando. Não é possível que ele esteja concordando. Aí eu falei assim: ora, mas fulano tem direito de ser quem ele é. E você ser o que você quer. Então, o ideal é separar as coisas e seguir com a amizade. Porque, como diz o Evangelho, às vezes nós somos mais irmãos do amigo do que do próprio irmão consanguíneo.
Porque Deus faz essas pegadinhas, né? Ele, às vezes, bota o afeto próximo, mas não dentro da família, para que você faça a comparação. Mas ele é meu irmão, né? Ele me perturba, ele me irrita, mas ele é meu irmão. Como que eu posso gostar mais do meu amigo? A questão não é quantidade. Você tem o direito, você pode gostar mais do amigo, mas como você trata o teu irmão? Com a mesma solicitude que o amigo? Se não for, você está equivocado perante as leis de Deus. E se você está equivocado perante as leis de Deus, você está contraindo para você dívidas futuras. Está lá. Penas e gozos futuros, no Livro dos Espíritos. Quantos e quantos espíritos chegam ao mundo espiritual com dívidas pesadas nos seus ombros por convivência familiar? É isso que nós, espíritas, queremos para nós? Não. Então, o Evangelho, ele é o caminho para nós. Quando Jesus, lá na sua fala, diz: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha irmã, meu irmão, minha mãe e meu pai. Aí todo mundo se escandaliza porque ele acha que ele está renegando Maria e os irmãos consanguíneos. Não. Não. Ele está mostrando a elasticidade do amor familiar. Ele está mostrando que hoje eu estou no papel de mãe, amanhã eu estarei no papel de filha e vamos trocando esses papéis para que possamos aprender todas as experiências que a vida material possa nos ensinar. Mas o que a gente não pode perder é essa essência primeira de quando o bebê chega para nós. Esse transbordamento de amor que tem que durar a vida toda. Decepção existe. Dor existe. Ninguém é feliz o tempo todo. E ninguém é triste o tempo todo. E no mundo espiritual, pode ser o ser mais abjeto desse mundo que existe alguém que o ama. Porque o universo é mergulhado no amor. E nós somos a expressão do amor de Deus. Nós, espíritos imortais, somos a expressão do amor de Deus. Então, isso está latente em nós. Se ainda não brotou, vai brotar. Então, o mundo segue em desalinho. O mundo segue cegos, como diz Jesus, cegos guiando os cegos. Porque o nosso foco está na vida material. Mas a razão de nós estarmos aqui é a nossa vida espiritual. Então, aqui é uma escola. E essa grande escola tem como a primeira célula a família, que a sociedade reflete. Aí a gente vê como anda a sociedade, para a gente ver como andam as famílias.
Então, nós precisamos apertar esse laço da forma consciente de que, se a nossa família hoje não é a família que eu sonhei, não é a melhor, mas vamos fazer que nem amiga, não vamos desistir, porque Deus está do nosso lado. E olha, Dr. Bezerra, né, já teve o convite para se desligar do nosso planeta de expiações e provas, e ele recusou. Ele disse não para Maria, porque queria continuar aqui conosco para ajudar na nossa evolução. Então, o que ele nos considera? Nos considera sua família. Então, o projeto é esse, você aprender a amar poucos para depois lutar pelos muitos. Então, aquele que tem mais visão auxilia quem está cego ainda. E auxilia aquele que já quer se libertar da cegueira, para que ele possa caminhar. E não é isso que uma mãe faz com o filho? Que o pai faz com o filho? A gente está lá, segurando na mãozinha para ele dar os primeiros passos. E depois a gente solta para ele caminhar sozinho. Mas não existe projeto de sucesso sem o amor envolvido. Nós somos filhos do amor. Então, esse amor tem que fazer parte do nosso dia a dia, mesmo com a nossa rotina pesada, mesmo com a nossa rotina difícil. Então, vamos lá, né? Trazer para nossa casa, para o nosso lar, esse sentimento de união, esse diálogo, essa sensação de que Jesus habita na minha casa. Nós trabalhávamos lá no CELAC e nós tínhamos lá o atendimento às famílias carentes, né? A gente tinha distribuição de cestas de mantimento e trabalhávamos junto às crianças na evangelização, né? Fazíamos lá a organização de todo esse trabalho de evangelização, né? Então, em um dado momento, eu cuidava das crianças, né? Da evangelização das crianças. Mas, um dado momento, decidimos que aquele projeto de evangelização de crianças precisaria ser vivenciado pelas mães, pelos adultos, né? Então, coloquei no trabalho o mesmo ritmo. Vamos sentar em volta, né? Se você soubesse que ia desencarnar daqui uma semana, o que vocês fariam? Escreve no papelzinho. Aí a gente vê as prioridades, né? A gente vê as prioridades. Enquanto as crianças, né? Porque era igual. Enquanto as crianças, eu ia ficar junto à minha mãe, eu ia querer ficar com meu pai, eu ia para não sei aonde, eu ia querer viajar para não sei aonde, eu ia beber todas as cervejas, Mas o certo é ser natural, é responder mesmo, porque essas perguntas assim, a queima-roupa, ela não te dá a possibilidade de você racionalizar o sentimento para botar lá uma coisa bonita para me agradar. Não, tem que ser verdadeiro, para a partir daquelas respostas, você começar a trabalhar esse sentimento, para você começar a trabalhar esse amor de mãe, esse amor de família. Mas se você sair para viajar, como que você acha que vai ser o fim dos seus filhos?
Você viajaria e deixaria eles aqui para morrer sozinho? Aí leva aquele choque. Mas é exatamente isso. Esse entendimento, ele tem que ser um gatilho diário na nossa vida. O que é mais importante hoje na minha existência? Porque a família é o primeiro instrumento de Deus que te ensina a amar o outro. É o exercício de amar o próximo mais do que a si mesmo. Então, essa grande ideia é realmente genial. Porque é através de experiências, que a gente vai fechando um círculo de afetos que nos possibilita crescer. Aí o filho, vamos dizer, essa amiga, logicamente que Rafaelzinho ainda não vai estar pronto quando desencarnar nessa vida. Né? Afinal de contas, é uma bagagem pesada, é uma bagagem difícil. Vocês acham que ela vai querer viver uma outra família? Ah, já cumpri minha tarefa. Estou resistindo bastante para a gente não precisar voltar junto de novo. Estou fazendo tudo direitinho para não precisar vir de novo junto. Não. Ela vai atrás. Ela vai buscar onde estiver. Porque o compromisso não é o compromisso de mãe. É o compromisso de amor. É o compromisso de elevar aquela alma até ele reconhecer em Deus um Pai amoroso e justo e querer viver e crescer para esse Deus. Então, as famílias da atualidade estão esquecendo de falar com as suas crianças de Deus. Estão esquecendo, né, de encaminhar essas crianças para Deus, porque Ele é o nosso Pai. E nós estamos trabalhando para sermos irmãos e uma grande família em Deus. Eu vou amar o meu filho tanto quanto eu vou amar o amigo, sem nenhuma diferença. Só que com o meu filho eu tenho responsabilidades que não tenho com amigo. Por isso que a gente vê pessoas como um Chico Xavier, como um Divaldo Franco, se doando ao outro de uma forma tão plena, tão integral, e faz por aquele outro o que faria por um filho, sem nunca ter tido uma família. E esse é o projeto de Deus. Porque como é que eu vou cuidar de 100, de 500, de 1000 espíritos encarnados se eu não consigo dar conta de 3 filhos? Então, eu vou precisar dessas experiências para que eu possa crescer, entender e ter responsabilidade para guiar, para tutelar aqueles que estiverem sobre a minha responsabilidade. E isso não é, de forma nenhuma, uma tarefa impossível e difícil, se o amor estiver ali regrando os relacionamentos. E não adianta, o diálogo é o melhor exercício para dissolver mágoas e para alimentar a chama do amor. Porque os adversários chegam e nós temos que transformá-los em afetos. Em afetos. Os afetos chegam e a gente tem que amar
ainda mais. Transformar em irmãos, irmãos de alma. A família espiritual, ela é regida pelo amor de alma. Então, às vezes, você nunca viu a criatura e você sente por ela uma simpatia absurda. Às vezes, você não consegue ter uma família consanguínea, você vai lá, adota, e você tem o amor por aquele adotado, que parece que você gerou aquele filho. São os afetos chegando para a gente. E às vezes você vai lá, adota e traz, né, um daqueles que você precisa desfazer nós. Então a gente tem um trabalho muito grande, mas muito amoroso pela frente. É compreender, é amar, é servir a nossa família. Então, vamos realmente ter na nossa mente que nós somos espíritas e o espiritismo dá para a gente a base do conhecimento, onde nós podemos realmente compreender aquele que está do nosso lado. Ele é problemático, mas ele está sobre a minha responsabilidade. Deus me confiou esse espírito para que a gente junto possa superar e desfazer as dificuldades. Vamos levar isso a sério, vamos compreender. Nós não estamos todos no mesmo nível de maturidade, né? O que nós compreendemos, talvez o outro não compreenda. Então, a gente tem que respeitar esse limite. Então, todo o nosso agir tem que ser em função da maturidade dele. Então, se eu posso mais, eu vou dar mais. E eu vou sempre estar diante e pronto para atender com disciplina, viu, gente? Com educação, né? Não é sim, 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 não. É que nem a amiga lá, chamou a polícia, botou grade, não vou fazer comida para você, se você quiser, peça só comida. Não vou, você está me tratando mal, você quase me agrediu, você me ofendeu, então agora você fica lá na sua casa que eu vou ficar na minha. Até aquela criatura ter consciência que aquela pessoa que está ali diante dela está lutando por ela. Lutando para que ela possa sair do fundo do poço e emergir para a luz. Então, até aí, nós não podemos esmorecer, porque Deus confia em nós. Deus está trabalhando para que a gente tenha sucesso. Ninguém reencarna destinado ao fracasso. A reencarnação é sempre um projeto de sucesso, almejando a nossa vitória. Então, se o projeto é de vitória, as dificuldades do caminho nós temos condições de superar ou contornar. Então, nosso projeto é de vencer. A família é um projeto de vitória, que nós precisamos fortalecer com os nossos conhecimentos e com o exercício do amor. Que Jesus possa nos conscientizar de que nós estamos trabalhando no nosso projeto de evolução. Aquele que nos chegam, eles são estímulos a esse progresso. Então, que nós façamos o nosso papel da melhor forma possível. E vamos esquecer essa fase do princípio da nossa evolução, que é o instinto, que é o egoísmo, e vamos trabalhar em nós o amor, para que a nossa família seja um exemplo para a nossa sociedade. Eu falei para os meus filhos assim, eu vejo muito
televisão, quando eu vejo muito esses programas, nada de novela, essas coisas. Então, vejo decoração, essas coisas. Mas gosto de um programa de aeroporto, que se chama Área Restrita, né? Então, e quando eu vejo e Fronteiras, quando eu vejo aqueles policiais federais, eu falo para meus 2 meninos assim, nossa, eu queria tanto que vocês fossem um policial rodoviário federal. Que é isso, mãe? Eu falei assim, mas por que eu acho tão lindo? Mas, mãe, é assim, é uma dificuldade muito grande, porque a corrupção está infiltrada nesses meios. Você queria a gente lá? Eu queria. Eu queria para mostrar que existem pessoas que não são corruptíveis, para que as coisas pudessem mudar. É exatamente assim que Deus coloca um elemento discordante na nossa família harmonizada, para que o exemplo da harmonia possa transformar aquele elemento. Então, a família é exatamente para isso, para que a gente possa amar aqueles que ainda não sabem amar e para que a gente possa amar mais aqueles que já nos amam. Que Jesus nos abençoe. Pois é, né, mesmo? É muito prazeroso ouvir a nossa irmã, porque ela fala fácil, fala simples, fala com muita docilidade e acaba envolvendo a todos nós, né? É um recadinho simples, ela só dá um recadinho, nada mais, né? Não inventa nada da cabeça dela, né? É a pura realidade, né? E nós ficamos assim, divagando, né? Poxa, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não é? Vai tocando as nossas consciências, né? Aí já fica um alerta, um pessoalzinho que hoje demonstrou, ou melhor, mostrou que está abrigando no seu ventre algum serzinho novo, né? Que já se prepare, né? E já saiba da responsabilidade que já abraçou, né? Ou seja, já tinha abraçado lá atrás, mas agora só está se materializando, né? Então, é muito bom. Muito obrigado. Eu, pessoalmente, vou ser franco agora, eu vou confessar a vocês. Eu, particularmente, adoro ouvir a nossa irmã, né? Então, agradeço muito a sua presença. Continue atendendo ao nosso convite. E ainda dentro do tema da palestra, a Bisa vai trazer uma mensagem para a gente através da música. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar ou na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois.
crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam uma força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E que Jesus abençoe a todas as famílias, né? Então, dando prosseguimento, nós vamos aos nossos passes. Senhor Jesus, és o meu protetor. A tua luz, os meus passos sempre guiou. Amado Mestre, és a esperança eterna, Rei de nossas esferas, nosso maior defensor. Neste momento sublime, venho te pedir que a tua luz me ilumine, agora e no porvir. Assim terei confiança em cada passo que dou. Eternamente serei devoto do seu amor. Eternamente serei devoto do seu amor. Pai amado, de misericórdia e amor, Jesus querido, aqui estamos nós reunidos para agradecer. Estamos reunidos na família Casa do Caminho. Sim, Senhor Jesus. Sabemos que temos a família consanguínea, uma ideia genial de Deus, mas que podemos eleger tantas outras. A família do trabalho em que temos, a família da casa de oração que frequentamos,
Podemos eleger tantos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, todos aqueles que vamos convivendo ao longo da nossa jornada. Sim, Senhor Jesus, muitas são as oportunidades para vivenciarmos a família, a convivência, o compartilhamento. Sim, se Deus assim o quis, com certeza é o melhor para todos nós. Porque Deus não faria nada que não fosse para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. Mas precisamos admitir, Jesus querido, que quão pequeno ainda somos, que estamos num planeta de provas e expiações, ainda tão grosseiro. E com isto, perdemos tantas oportunidades, porque olhamos para o nosso semelhante como inimigos, como adversários, como aquele que precisamos combater. Jesus, imagino muito que ainda nos falta para chegarmos a verdadeiros cristãos, verdadeiros irmãos. Como tu mesmo dissestes, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Sabemos que tantas vezes não é assim que procedemos. E por isso, Jesus querido, o teu planeta vive momentos conflituosos, onde ainda impera o desamor, a ganância, o orgulho. Ainda há necessidade da guerra, do conflito, do extermínio do outro, simplesmente porque o outro nasceu num país diferente do meu. Jesus, tu bem melhor do que ninguém sabes o que vai neste teu planeta, mas que sabemos tu estás no comando e que a tua misericórdia continua sobre todos nós, enviando sempre esses amigos abnegados do bem, nos trazendo as suas mensagens, os seus exemplos, para que possamos aprender, para que possamos nos transformar em seres melhores, para que possamos compreender e auxiliar a evolução do planeta. Sê conosco, Jesus querido. Derrame a sua misericórdia sobre todos nós, especialmente os mais endurecidos, aqueles que têm a função de comandar e que, ao invés de promover o bem, pensar nos mais necessitados,
criar um clima de paz e harmonia, preferem a guerra e o desamor. Toca-lhes, Senhor Jesus, nos corações e consciências, para que despertem, e a cada um de nós, que possamos enviar a esta egrégora as melhores vibrações de luz, de paz e harmonia. E quem sabe, sejamos nós merecedores de um planeta regenerado. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pelo aprendizado desta noite, trazido pela nossa irmã Sandra, para quem, Jesus querido, te rogamos bênçãos de luz, paz, bênção, e que possamos sair da tua casa repletos de luz, de força, de positividade, e que este clima, este sentimento de amor, de harmonia, que ora invade a todos nós, possa permanecer conosco lá fora, no nosso dia a dia, no nosso lar, com aqueles mais difíceis que lá convivem conosco. Que exercitemos o sentimento da paciência, tolerância e o amor, para que esta ideia genial de Deus possa se consolidar em cada lar, para que não seja simplesmente uma casa, mas acima de tudo, um lar de amor e de luz. Que a Mãe Santíssima estenda o seu manto abençoado a amparar a todos nós. Que os amigos espirituais nos envolvam, inspire e oriente nas nossas caminhadas, nos nossos propósitos. E que o Pai, de infinita bondade e amor, derrame a sua misericórdia sobre todos nós. Assim sendo, felizes e agradecidos, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. Só lembrando as nossas campanhas permanentes do quilo. Sempre que puderem, tragam 1 quilinho.
é muito importante para que possamos dar as cestas básicas às nossas famílias. Temos a campanha também do enxoval de bebê, todos aqueles que desejarem contribuir. Lembrando que todo sábado, 9 horas da manhã, temos a nossa evangelização e a nossa mocidade. Tragam as suas crianças que estão lá em casa fazendo arte, não tem o que fazer. E aquela mocidade que fica dormindo até às 11 horas da manhã, tragam, tá, para aprender um pouquinho mais, porque nós precisamos de substitutos, tá certo? Eu não vou ficar aqui até a vida, eu já disse para vocês, né? Só prometo ficar até 90 eu prometo. Depois disso, aí fica a critério de Deus, tá bom?